Tá, daí daqui a pouco eu deixo. Então, pessoal, agora vamos continuar aqui a parte 2 da segunda lei. Então, vamos lá. Então, na geração parental, a Mendel juntou um monte de ervilha dominante, com característica dominante, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, e característica recessiva, que é o vizinho, vizinho, e cruzou entre elas. Como vocês já sabem, quando você faz o cruzamento disso daqui, por exemplo, o Vzão vai com o Vzinho, Vzão vai com o Rzinho, desculpa, o Vzão vai com o Vzinho, esse Vzão vai com o Vzinho, o Rzão vai com o Rzinho, o Rzão com o Rzinho. Então, todos os descendentes, depois da geração parental, na geração F1, todos eram amarelos e casca lisa. Por quê? Todos eles eram dominantes heterozigotos. Todos ficaram com um gene dominante. Então, eles iam expressar a característica dominante. Por outro lado, essa geração aqui, ela já era portadora do recessivo, porque ela teve um contato com a recessividade na geração parental. Então, aqui os descendentes, eles são todos Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, tá? Novamente, o que Mendel fez nesse experimento? Gente, isso é um experimento diferente. Ele fez isso para provar e para explicar a segunda lei. Ele cruzou, autofecundou. Ele pegou esses descendentes aqui da geração F1 e cruzou entre eles novamente. Nesse cruzamento, novamente, opa, apareceu coisa diferente. Quando ele viu aqui, ó, uma galerinha apareceu diferente, verde, com a casca rugosa, o outro com a casca lisa, né? Aí ele, o que é isso? Então, o que ele fez? Primeira coisa que ele fez, ele cruzou, aqui ele cruzou, ó, dominante homozigoto, recessivo homozigoto, ele cruzou homozigoto com homozigoto. Aqui ele cruzou heterozigoto com heterozigoto. Então, ele teve uma diversidade maior de descendentes, tá? Então, aqui, eu vou mostrar isso aqui para vocês numa tabulinha de Excel. Aí, aqui a proporção foi diferente, ó. Então, aqui ele teve Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, ou seja, amarela e lisa. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, amarela e lisa ainda. Vzão, Vzinho, Rzão, amarela e lisa, amarela e lisa. Quantos amarela e lisas a gente contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 amarelos e lisas, entenderam? Ou seja, agora as características estão combinadas. Elas são combinadas, porque ele está analisando duas características, não está analisando uma como na primeira lei. Então, nós temos aqui 9, né? 9 amarelas e lisas. Aí, depois, o que a gente encontra de diferente aqui, ó? A gente encontrou aqui rugosa e amarela. Então, rugosa e amarela tem 1, 2, aqui, e 3. Então, nós temos uma proporção de sementes de um tipo 9 para 3, né? E depois nós encontramos um outro modelinho aqui, ó. Verde com a casca lisa. Quantas? 3, ó. 1, 2, 3. Então, 9, 3, 3 e uma só verde e casca rugosa, tá? Mas como chegou nesse resultado, professor? O que isso significa? Significa aqui, ó, que após esse cruzamento, ele chegou numa proporção de 9 para 3 para 1, entendeu? Ou seja, não é mais aquela proporção de 3 para 1, tá? As características, elas se combinam, mas elas são independentes. Independentes. Não é porque ela é amarela que ela vai ser lisa. Ela pode ser amarela e rugosa, entendeu? Então, ao realizar o cruzamento entre os indivíduos da F1, ele percebeu que na descendência F2 obteve resultados que estavam próximos à proporção fenotípica, 9 para 3, para 3 para 1. Com essa proporção, ele compreendeu que os alelos segregavam-se de maneira independente, uma vez que surgiam mais variações que o esperado se a agregação fosse dependente. Mendel testou as várias características das ervilhas, obtendo sempre em torno da proporção 9, 3, 3, 1.
Esses vários experimentos foram fundamentais para Mendel compreender que os alelos segregam-se de maneira independente durante a formação do gameta, tá? Então, voltando lá, primeira lei, qual que é a proporção da primeira lei? 3:1. Segunda lei, 9, 3, 3, 1. Porque nós estamos estudando duas características. Se eu fosse estudar 3 características, a proporção ia aumentar, ok? Não seria 9, 3:1, seria uma outra proporção, ok? Então, aqui, ó, esse é o quadro de Punnett quando a gente faz o cruzamento para obter esses descendentes. Então, da geração F1, VR, Vzão. Na F1, a autofecundação, o pai era Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho e a mãe também. Então, os gametas possíveis disso daí seriam VR, Vzão, Vzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. A mesma aqui é para o pai, né? Porque para a mãe aqui para o pai, por exemplo, né? Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzinho e Vzinho, Rzinho. Aí você cruza esse com esse, você vai ter um descendente Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Esse com esse, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Que é o mesmo resultado dessa tabela, só que ela está aqui. Esse quadro de Punnett explica esse resultado aqui. Por que que ele chegou nesses quatro tipos característicos diferentes de combinação, tá bom? Então, aqui também é a mesma coisa, aqui nessa imagem, ó. Aqui é a geração parental, depois vem a geração F1, eles se autofecundaram. Aqui a tabela de Punnett, que resultou numa proporção fenotípica. Estamos falando de fenotípica, que é o que a gente vê, é o fora. De 9 para 3, para 3 para 1. Como chegar na proporção? É só contar no quadro. Por exemplo, a primeira característica, amarela e lisa, quantas que tem? 9. Entendeu? Amarela e rugosa, quantos que tem? 3. Verde e lisa, 3. Verde e rugosa, 1. E jogar na proporção, ok? Bom, agora eu vou finalizar a parte 2, depois eu vou fazer um terceiro vídeo para explicar para vocês como isso acontece numa planilha de Excel, vocês vão entender muito melhor. Ok? Muito obrigada, eu vou parar aqui.